Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí nos acompanhando, né? Fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento, né? Para você que está chegando, curtiu alguma de nossas boas histórias, né? Deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu estou aqui para contar para vocês a história Pagando a Dívida com o Passado. E ela começa assim. Teve uma vida em que eu era um rapaz bonito e viril, e me aproveitei dessa condição para fazer a felicidade das senhoras bem casadas, porém mal amadas, quando os maridos não estavam por perto, em troca de dinheiro e presentes. Infelizmente, nessa vida, fui surpreendido com a esposa de um certo marido vingativo nos meus braços, e ele não deixou por menos e pôs um ponto final em minhas aventuras amorosas. Pode parecer para o leitor que eu era um homem sem coração. Contudo, a paixão não poupa ninguém. E teve um momento na minha estrada que esbarrei com uma pobre costureira. Viúva, ela me abrigou em sua casa e fez tudo por mim, apesar da minha incapacidade de retribuição. E quando me disse que estava grávida de um filho meu, eu saí correndo como que fugindo de um incêndio e nunca mais a vi, apesar de sentir muita falta. É certo que estive para bater em sua porta mais de uma vez, mas quando fiquei sabendo que a criança era doente, faltou-me coragem e disposição para encarar a dura realidade. Do outro lado da vida, arrependido pelos meus malfeitos, decidi que era hora de pagar minhas contas com a vida. E quando fui saber delas, descobri que, segundo a lei de causa e efeito, eu dei causa a inúmeros débitos que exigiam ressarcimento imediato, mas tantos que o setor de contabilidade acabou por me permitir um parcelamento. Caso contrário, minha próxima encarnação seria de 100 anos de sofrimento do início ao fim. Preparei-me o melhor que pude e voltei à carne com o intuito de pagar a primeira parcela do parcelamento e não fazer mais débitos. A costureira encarnou como esposa do meu irmão. Ela se chamava Josefa, e a irmã dela, a Maria, era minha esposa. Eu amava Maria, e meu irmão amava Josefa, só que tanto uma quanto a outra se apaixonaram pelo professor de ginástica. Meu irmão morreu de um infarto do coração quando soube da traição, e passou a aparecer nos meus sonhos querendo que eu o vingasse. Fui empurrando a coisa com a barriga, até que Maria me largou pelo professor de ginástica, quando então meu irmão apelou para o meu orgulho ferido de machão latino-americano. No entanto, como cada vez que o meu irmão me aparecia, sua aparência estava pior, compreendi que os sentimentos que ele nutria pelo professor de ginástica estavam acabando com ele, e não queria entrar na vibe dele. Eu queria também acabar sendo consumido pelo ódio, a raiva, a mágoa, né? Abandonado por Maria, pedi socorro da casa assistencial e passei a ajudar na sopa, na visita dos doentes, e assim meu espírito foi se acalmando, né? E quando eu estava quase pronto para encarar um novo relacionamento, Maria veio atrás de mim pedindo para voltar. É claro que o fantasma do meu irmão ficou louco, contudo, sua aparência me deu mais pena ainda do que da última vez que ele me aparecera. E em vez de eu dispensar a Maria, disse a ela que voltasse, pois eu amava. Ficamos casados por 20 anos, tivemos 2 filhos e eu me senti um homem feliz. Contudo, tinha contas com a vida, e a vida decidiu me tirar a Maria mais uma vez, pois através do espírito do meu irmão, que havia voltado a me assombrar, descobri que ela passara a ser amante do professor de ginástica, que naquela altura do campeonato tinha se casado com a viúva do meu irmão, né? Nem precisei falar de minhas desconfianças com Maria. Ela mesma me contou que, apesar dos muitos anos que estivemos casados e 2 filhos que tivemos, nunca conseguira tirar o professor de ginástica da cabeça. E sonhava com ele se separando, mas como a separação não acontecia, ela decidiu se contentar em ser amante dele. Dessa vez o baque foi grande, eu fiquei doente de morte. Maria então veio me ver. Achei que ela estava preocupada comigo, mas ela me disse que havia gasto o dinheiro que ganhara da separação comigo como amante, e que estava na rua da amargura, e que se eu não a ajudasse, o amante não iria mais querer saber dela. Tá sem grana, né? Nada de amante.
disse a Maria que Deus haveria de ajudá-la, se ela pedisse a ajuda de Deus. E ela se foi brava da vida comigo, me deixando para que eu morresse em paz. A vida não estava fácil para Maria, pois com a minha morte, ela perdeu o apoio financeiro. E, para piorar, a irmã dela, a Josefa, veio atrás dela e lhe confessou que se tornara amante do professor de ginástica. Eita, professorzinho danado, isso. Que estava, e a Josefa, ainda por cima, estava grávida e contava com Maria para se livrar da gravidez, pois senão o professor de ginástica não ia querer mais saber da cara dela. Imprudente, Josefa tentou interromper a gravidez de tudo que foi jeito, e quando a criança nasceu, estava cheia de problemas. Maria então recorreu à casa de caridade em busca de abrigo para a criança, quando ficou sabendo, através dos bons espíritos, que o espírito que animava a criança era o mesmo espírito que havia me animado. Veja só. Voltei para pagar minhas contas, na verdade, mais uma parcela do meu parcelamento. Ela, então, se revoltou quando soube disso, reclamando que eu havia dado as costas para ela quando mais precisou. E aí ficou sabendo que eu havia deixado metade do que tinha para nossos filhos e a outra metade para ela. Oh, que Maria danada, né? Sortuda. Deixou o sujeito 2 vezes, e o cara ainda no final da vida, depois deixou metade das coisas dele para ela. A ficha então caiu. Maria foi tomada pelo arrependimento e decidiu criar o filho da irmã, a minha nova encarnação. Né? Eu havia plantado o amor, portanto, era meu direito colher o amor. No entanto, eu ainda tinha dívidas com a vida a saldar, né? Com o professor de ginástica, por exemplo, que havia sido um marido traído quando da encarnação e que eu esperava que ele saísse da casa para trabalhar para poder me deitar com a mulher dele. Eita, danado isso. Apesar de casado, o professor de ginástica mantinha seu relacionamento com Josefa. Contudo, ela sabia que o dia que ele soubesse de mim seria o dia do fim do relacionamento deles. Bem casado, vaidoso, pai de 2 filhos super saudáveis, de quem tinha um orgulho imenso, 2 atletas belos e inteligentes, o professor de ginástica jamais se dignaria lançar um olhar sequer de pena para uma pobre alma que nem a minha, cujo corpo deficiente se arrastava com dificuldade e os pensamentos viviam desencontrados, tendo dificuldade de ver e de ouvir, apesar do esforço que fazia para me fazer entender com as palavras que saíam da minha boca à força após serem desmastigadas. Caso contrário, seriam incompreensíveis. Para me ajudar a pagar minhas dívidas, na minha atual encarnação, Deus me deu uma ferramenta muito interessante. Ele me fez enxergar muito além da visão comum. Quando Maria notou esse dom em mim, correu para a casa de caridade e lá eu me desenvolvi, passando a poder ajudar as pessoas. O povo achava esquisito no início, aquele médio todo estropiado. Eu estava mais para quem estava precisando de muita ajuda do que tendo condições de ajudar alguém. Porém, eles não sabiam que para Deus tudo é possível. Olha, estou me sentindo tão mal. Já tomei um monte de remédio, fiz tudo que é exame, nada. O velho olhou para mim como que suplicando por uma resposta para a sua dor. O rapaz que me apoiava, né, colocou o tablet na minha mão e eu fui teclando. E quando acabei de teclar, o apoiador mostrou o que eu havia teclado para o velho. Estava lá escrito: perdoe a sua filha por ela ter se casado com um rapaz de quem o senhor não gostava. Fique sabendo que ela está grávida e que em breve o senhor vai estar feliz da vida com o netinho no seu colo. Antecipe sua felicidade deixando a raiva de lado e sua saúde vai melhorar. Espantado com a mensagem, o velho sorriu, levantou-se, agradeceu as 1000 vezes e se foi entre sorrisos de felicidade e lágrimas de arrependimento por ter perdido tempo brigando com a filha amada. Olha, desconfio que meu marido está me traindo, por isso ando desorientada, nervosa, não durmo e não como, e acho que se eu não descobrir quem é de Itacuja, vou acabar morrendo. E a mulher regalou os olhos para mim. O apoiador colocou o tablet na minha mão e foi teclando. E no final estava escrito o seguinte no tablet: seu marido não está traindo ninguém. A traição, no caso, é da sua parte. E como anda traindo ele, o medo de ser traída pelo seu marido se apossou da sua alma. E para todo lado que olha, tem a impressão que ele está lhe passando a perna com outra.
Se não quer mais saber do seu marido, seja sincero com ele e se separe. Ou deixe o seu amante, ou fique com os dois e com sua consciência lhe pregando peças. Essa foi boa, né? Depois que leu o que estava escrito no tablet, a mulher abaixou a cabeça e foi saindo de mansinho, sem dizer nada. Ah, meu irmão me roubou. Quanto à partilha de bens que nosso pai deixou. Porém, ele bate no peito e diz que é um homem honesto. Portanto, quero saber a verdade. Pois se ele me roubou, vou ter de ir à justiça atrás do que é meu. Ah, rapaz, o rapaz do apoio pegou minha mão, esticou meus dedos e me ajudou a escrever no tablet. Você ama o seu irmão? O moço indignado, né, depois que ele leu, disse que sim. Então eu escrevi mais algumas palavras que o rapaz do apoio mostrou no tablet ao moço. Estava escrito lá: não há maior verdade que a do amor. Porém, vejo no seu coração o desejo de processar o seu irmão e não de amá-lo, mesmo que descobrir que ele não lhe roubou. Respira, pensa direito, faça uma oração ao Pai que ama todos e acalma o seu coração. E depois, se quiser, volta que aí conversaremos. Sem graça, o moço fechou a cara e se foi dizendo que ia à justiça dos homens em busca do que era dele, já que não podia contar com a justiça de Deus. É difícil, hein? Meu marido, finalmente chegou mais uma, né, da fila, né? Olha, meu marido foi a trabalho para Manaus, faz 2 meses. O avião dele caiu e as equipes de busca estão por desistir, pois a floresta é grande demais. Mãe? Fiz um gesto para que o rapaz que me dava apoio trouxesse Josefa para perto de mim e toquei-lhe o rosto molhado pelas lágrimas que escorriam abundantes de seus olhos. Me diga, o meu marido está vivo? O rapaz do apoio pegou o tablet e colocou nas minhas mãos. Concentrei-me pedindo ajuda aos bons espíritos e vi um mapa na minha cabeça que tentei reproduzir no tablet. Nele estava a latitude e a longitude do lugar em que meu pai biológico se achava. Josefa saiu correndo da casa. No dia seguinte, eu e Maria estávamos assistindo a televisão quando passou uma reportagem falando que o professor de ginástica havia sido encontrado vivo, apesar de estar muito magro, desidratado e com o corpo cheio de feridas e ossos quebrados. Sorri, pois havia pago minha dívida com ele, e quando Josefa me apareceu de novo dizendo que o marido não, né, que o amante, né, havia se recuperado e desejava saber de mim o que podia fazer para agradecer, escrevi no tablet, né? Mateus, capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e eles te encerrem na prisão. Josefa leu e viu que eu estava falando da prisão em que o meu espírito estava preso e que eu estava passando adiante para o meu pai biológico e para ela a experiência que estava vivendo, para que eles não viessem a passar algo semelhante no futuro. Ela entendeu o recado, deixou de ser amante do meu pai biológico e passou a cuidar de mim junto com Maria. E qual não foi minha surpresa quando o professor de ginástica entrou na casa em uma cadeira de rodas, empurrada por um dos filhos, acompanhado pelo esposo e pelo outro filho também. Sou um homem muito prático, nunca fui afeito à religião, mas eu não posso negar que não fosse pelo mapa que desenhou, eu estaria morto. Portanto, vim aqui agradecer por ter salvado minha vida. Escrevi no tablet em resposta. Não fui eu quem salvou a sua vida, foi Deus. Entretanto, vejo que a vida do seu espírito corre perigo, e que se deseja salvá-lo, sugiro que use um remédio de verdade. Caso contrário, poderá vir a despertar num corpo igual ao meu, quando de uma vida futura, e mesmo aos pedaços, será obrigado pela consciência a agradecer a Deus pela oportunidade de quitar seus débitos com a vida. O professor de ginástica não foi capaz de abrir o show com a esposa. Não foi, ele não teve coragem de dizer para ela que tinha um caso com a Josefa, né? Nem se confessar com os filhos, muito menos assumiu que era meu pai. No entanto, veio trabalhar na casa
o que me agradou imensamente, pois nos encontramos com os trabalhadores da caridade. E um dia, preocupado que sua alma terminasse no inferno por causa de sua fraqueza moral, veio falar comigo, que respondi o seguinte, Pedro, né? 1, capítulo 4, versículo 8. Tenhamos um ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Que história legal, né? O professor de ginástica era forte, bonito, porém, assim como a maioria de nós, moralmente fraco, né? Ele ficou sem solução? Não. Ele foi para a casa assistencial trabalhar. E quando ele se voltou para o filho, né? Que ele não quis reconhecer, olha que situação curiosa, né? E que ele não gostava daquele filho também. Evidente que não gostava, porque os filhos que ele tinha tido com a esposa eram atletas, saudáveis, normais. E aquele outro que ele tinha tido fora do casamento, um amante, era deficiente. Então, ele atribuía a deficiência do menino, né, a fuga dele do casamento. Quer dizer, o casamento para ele era tudo bom. Filhos normais, casamento, felicidade, mas ele acabou arrumando um amante, né, por causa que ele tinha dentro dele aquela coisa, né, do machão latino-americano que tem que ter amantes e tudo mais, e porque era uma coisa, né, que vinha da nossa cultura, e a partir dessa amante ele teve um filho deficiente, né, e ele julga ter um amante a fraqueza e o filho deficiente a fraqueza da fraqueza. No entanto, o filho, não, tá tudo certo, né? Deixa eu tentar salvar a alma do meu pai. Fala com ele, olha, fala a verdade. Se confesse, coloca as coisas a limpo, que aí a sua consciência vai ficar tranquila. Vai haver sofrimento, claro, mas com a consciência tranquila as coisas ficam mais fáceis. Não é verdade? Né? Deixa a mentira de lado, as omissões, assuma com o seu filho, eu acho mal demais. Mas ele não teve coragem. Mas o menino falou assim, não tem importância. Né? Porque um bem cobre uma multidão de pecados. E não é que o rapaz veio para a casa assistencial, né? A história não coloca ponto final na relação entre o professor de ginástica e o rapaz que é deficiente. Não. Pode ser que numa possível continuação eles se entendam e acabam chegando num ponto ideal, né? Se ele reconhecendo o menino como filho dele, o filho reconhecendo ele como pai, né? E eles têm uma relação bacana. A história não diz isso, mas a gente pode imaginar que sim, né? Então é uma história muito legal, né? Onde o camarada começa, são duas encarnações que falam. Um cara era um malandro que aproveitava das mulheres, na outra encarnação ele resolve pagar alguma coisa, ia passar para trás pela mulher, e na outra ele já vem com a deficiência, né? Porque ele abandonou na primeira encarnação um filho doente. Então fecha o ciclo, né? Ele paga as contas todas. E no final ele meio, né? Ele diz assim, peçamos a Deus força, né? Para que a gente possa superar as nossas dificuldades, pagar as nossas contas, encontrar a paz, né? Que é a maior riqueza do espírito. Bom, espero que você tenha gostado dessa boa história, eu achei muito legal. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.